É preciso que as pessoas se movimentem. A acomodação do Real Madrid, dos jogadores, do Ancelotti, do Florentino, dos não racistas da Espanha, acho que começa a mudar. Então isso é um movimento que acho que foi um grande tiro no pé desses babacas lá de Valência. Eles fizeram o Vinícius ficar muito maior. O Vinícius era apenas, entre aspas, um ótimo jogador, um grande jogador, um jogador importante do Real Madrid, alvo predileto desses cafajestes para eles destinarem o ódio que eles têm por pessoas que são de uma outra cor de pele, porque eles são racistas. Então, aquilo não é só futebol, gente. Aquela raiva toda ali, você acha que aquilo é só por causa de futebol? Que não. É evidente que não é. É uma oportunidade para os caras. Cara, olha só, estamos servindo aquele andando na beira do campo, um cara para a gente colocar toda a nossa raiva para fora. A raiva que eles sentem quando vem pessoas pretas pelas ruas, trabalhando, andando pela Espanha, que eles são racistas, porra. Então, eles colocaram para fora e agora piorou, porque o Vinícius virou algo muito maior. Está na imprensa do mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo, ontem o dia inteiro, os canais de notícia, todos eles trataram o assunto, as editorias internacional, tudo mais, estão tratando do assunto, saiu do esporte, governo envolvido. Então a coisa tomou uma dimensão muito maior e o Vinícius... Chegou o país Espanha, né? Exato, quando se voltou contra a Espanha, o mundo inteiro está olhando. Fala, cara, o que acontece aí? Então você imagina, os Estados Unidos, onde o futebol não é tão importante, quando o New York Times faz um destaque no seu caderno de esportes, pessoas que não estavam sabendo o que estava acontecendo, porque não acompanham futebol, não se interessam, falam, cara, o que está vendo na Espanha? Não, tem um jogador brasileiro lá, um cara importante, joga bem, fez o gol até do título europeu na temporada passada, é um rapaz assim, que ele é alvo de racismo todo jogo. Como assim? Na Espanha assim? Pô, caramba, a Espanha assim? É aquela história, eu não vou para a Espanha então. O que eu vou fazer? Claro. O Catar não recebeu vários turistas europeus na Copa do Mundo, de vários países, por conta dos problemas do Catar. Isso eu vi, eu estava lá e vi. Pouquíssimos turistas espanhóis. Muita gente. Espanhóis, inclusive. Os ingleses ainda iam lá, mas um número muito menor do que o normal, que eles viajam até sem ingresso e tudo. Franceses, só na final apareceram alguns, eram pouquíssimos. Holandês não tinha ninguém. A Holanda jogava, geralmente o jogo da Holanda, né? Aquela mancha laranja assim na arquibancada. Quase não tinha holandês nenhum. Então, assim, muitos turistas europeus não foram para o Catar por conta de todas as questões que envolvem o país. Violação de direitos humanos, aqueles absurdos todos. A Espanha está se candidatando com isso aqui a gerar essa repulsa nas pessoas. Então, é um país com elevado índice de turismo, que fatura muito com isso, é um país super bonito, vai começar a ter problemas. 2% do PIB do país é com o turismo, envolvendo inclusive turismo ligado a futebol. Então isso está provocando uma reação. Eu acho que fortalece a imagem do Vinícius. Ele deixa de ser um jogador de futebol a partir de agora, ele passa a ser um símbolo da luta contra o racismo. Eles aumentaram o tamanho do garoto. Ele agora está gigante. Ele agora é conhecido por pessoas que nem ligavam para futebol, já sabem, tem um rapaz brasileiro que joga bola na Espanha e esse garoto... Então, assim, é importante também que as pessoas cerquem o Vinícius e o protejam, blindem e o preparem para essa nova responsabilidade, que eu diria que não é só uma responsabilidade, se ele souber trabalhar, é uma honra ele poder representar isso tudo. Porque você imagina, por exemplo, a gente foi lá no Copa 2010 na África do Sul. O apartheid não existe, gente. Quem foi lá viu. Não acabou. Você vê assim, a segregação em Joanesburgo, uma cidade violentíssima, uma cidade que você, 7 da noite, não tem ninguém na rua. Aí você vê a população negra totalmente isolada, em favelas. Algumas foram deslocadas por causa da Copa do Mundo, jogadas por um canto, mas você indo para o Soccer City, para o estádio, a gente via, passava por elas. Aí você vê no shopping, você só vê branco. Né? É muito claro. O apartheid está ali. Não mudou. Não dá nada. Pode ser que em outras regiões do Urbana tem uma população de origem indiana muito grande. Cidade do Cabo, achei assim, mais tranquilo com relação a isso. Mas o Joanesburgo, que é a principal cidade, que foi onde até praticamente toda a imprensa ficou sediada, porque onde tinha lá o IBC, o centro de imprensa, o estádio da final, e de vários jogos importantes, você percebe isso. Então você imagina quantos sul-africanos, por exemplo, que ainda sofrem com racismo, não passam agora vendo no Vinícius também um cara para defender a causa deles antirracista. E gente do mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive. Pegou o maior clube do mundo. Todo Exato. Mundo né? Então, assim, não tem jeito. Um time qualquer. Um tiro no pé. No domingo, eles deram um tiro no pé, porque eles conseguiram provocar o garoto a um ponto que estava até a tampa, transbordou, ele enfrentou lá o cafajeste, apontou o dedo, chamou o juiz para que tomasse uma medida, não houve, né? Acabou sendo expulso depois, num outro momento, covardemente, porque ele tomou o mata-leão, aí ele resvala lá o braço lá no rosto do adversário, e acaba ele sendo expulso e o VAR só indicou a expulsão para ele, não destacou todo o contexto da confusão. Confusão que só aconteceu por causa das ofensas que foram dirigidas a ele. Se não tivesse acontecido, nada daquilo que houve no campo entre os jogadores teria ocorrido. Então, na verdade, tentaram inverter os papéis. Antes do jogo também, né, mano? E na chegada, o tempo todo, de vítima, ele virou o quê? O vilão, né? E é importante frisar que um cara como o Vinícius sofreu muito racismo.
racismo também aqui no Brasil, inclusive na imprensa, de piadinhas cretinas, racistas sim, de supostos humoristas que apareceram na televisão, quando chamavam de Neguebinha, era um tom pejorativo, é racista, é uma falta de respeito até com o Negueba, porque o Negueba não virou um grande jogador, ele virou um jogador razoável e tal, passou por clubes até importantes, veio da mesma origem que ele, que era o Flamengo, também veio da base. Então o Neguebinha, por que não era o Adrianzinho? O Adrian é quase da mesma época que o Negueba, eu fui um jogador também que foi promessa que não decolou, só que era loirinho, bonitinho, sabe? Aquele loirinho bonitinho, foi jogar no Leeds United, foi jogar na França, mas não decolou. E por que não comparava com o Adrian? Quer dizer, o lourinho, quando fracassa, não merece ser tratado como, né? Mas o jogador preto, quando fracassa, ou quando não digo fracassa, mas não consegue ser tudo que se espera, foi o caso do Negueba, ele vira o símbolo do fiasco, e aí você pega o Vinícius, o Neguebinha. Isso houve aqui também. E esse garoto deve ter sofrido, imagino eu, ele, a família dele, a vida inteira, com racismo, porque isso acontece aqui no Brasil toda hora. Aí chega lá, alcança o sucesso e vira isso, eu acho que ele deram um tiro no pé. E só é importante agora que as pessoas que trabalham ao lado do Vinícius o protejam, o blindem e o orientem para cada passo. E ele tem que andar com muita segurança agora, mais do que nunca, né? Porque os idiotas estão lá. A gente não sabe do que eles são capazes. O VAR que deram área nele, foi bom, mas o árbitro também mentiu na súmula, ele foi obrigado a mudar a súmula, porque é pela repercussão. E o do VAR foi afastado da próxima rodada com o risco de ser afastado definitivo, né? Porque lá é contrato, né? Vamos ver o que vai acontecer. Falta 2 rodadas para acabar o campeonato. 3 rodadas, né? Sim. 3 rodadas. Pode ser, afasta aqui. Afasta agora e volta na próxima temporada. Daqui a um mês. É o mais provável que ocorra, né? Mas o Mauro falou um negócio com relação à segurança, é algo que me preocupa muito, porque esses caras são extremamente violentos. Eles são violentos, é um grupo, infelizmente, muito grande, espalhado pelo mundo, não é só na Europa, não, é espalhado pelo mundo, né? Que ganha cada vez mais força em rede social. Eu não consigo chamar de ser humano isso, não, porque, para mim, eu estava vendo o vídeo, é algo muito forte, né, de ser visto. E você vê o tamanho do Vinícius Júnior, a grandeza dele, como homem mesmo. Porque o cara, para chegar onde chegou, passando por tudo que passou, né? A gente vê declarações ontem como a do Rivaldo. Aliás, acho que demorou muito tempo para todo mundo se posicionar. Demorou uma eternidade. A gente falava isso aqui faz tempo. Demorou um tempão para o Real Madrid se posicionar, para o treinador se posicionar, para as autoridades se posicionarem, para as autoridades do Brasil se posicionarem também, né? Hoje já tivemos alguns torcedores presos na Espanha. Não pode. Quando a gente fala em punição severa... Pegaram os caras que botaram o boneco. Mas na primeira vez, olha quanto tempo demoraram para prender. Depois, se não tivesse acontecido o que aconteceu domingo, não ia acontecer nada. Absolutamente nada. Já sabiam o que Óbvio, já sabiam. Hoje estavam lá. Então, eu acho que ultrapassou qualquer... Primeiro que não tem limite isso, na verdade. Não tem como ultrapassar. Não tem por que existir isso. Isso é um negócio absurdo. Você, até escrevi sobre isso ontem, você tem qualquer tipo de discriminação por posição política, por religião, por cor. Isso só mostra a podridão do ser humano. E me dá cada vez mais certeza que estamos evoluindo mesmo. Não estamos evoluindo, não. A coisa está muito séria. A gente falava durante a pandemia, olha, quem sabe agora o ser humano mude, as coisas mudem, né? A gente possa começar a perceber coisas diferentes na humanidade. E não, e isso que aconteceu com ele acontece aqui na esquina, acontece aqui dentro, acontece lá fora, acontece em qualquer lugar. E não tem um limite, não tá parando isso. Me preocupa bastante, me preocupa e mexe muito comigo isso aí, porque eu acho que eu fico imaginando como tá a cabeça dele. Não é simples, porque o cara tem dinheiro, passa por isso, não tem nada a ver, nada a ver. Nesse momento você atinge o íntimo da pessoa mesmo, e se a pessoa não tiver um suporte, um amparo adequado, pode ocasionar coisas gravíssimas na vida da pessoa. Então, agora sim, eu acho que realmente não pode ser esquecido. Autoridades no Brasil têm que continuar pressionando, autoridades na Espanha, o mundo do futebol precisa continuar pressionando, vendo como uma vergonha a Liga, o Campeonato Espanhol, o futebol na Espanha relacionado a essas... E não é só na Espanha, né? A gente vê isso em qualquer parte do mundo. Mas algo precisa ser feito de maneira severa. Muito importante que os patrocinadores pulem fora, que é o que pega. Acho que um já pulou, hein? Não, dois, né? Esse é o que pega. O resto, esses imbecis não estão nem aí. Vanderlei Nogueira, queria que você falasse sobre o tema. Bom, vou repetir muito do que foi dito aqui, claro, corretamente.
Nos últimos meses, uma conta rápida, nos últimos 8 meses... Perdão, Vanderlei, só uma informação. Lembrando, Vanderlei Nogueira, a Espanha, junto com Portugal e Marrocos, é candidata à Copa do Mundo 2030. Então também, né, prestar atenção nisso. Claro. E como, por exemplo, ontem eu estava lendo a Marília Ruiz, ela defende a não realização do amistoso do Brasil na Espanha. Eu acho que ela tem muita razão nesse negócio. Seria, na verdade, um comportamento da CBF claríssimo. Tipo, olha, vamos fazer o jogo em Nogueirópolis, mas em Espanha não, em virtude do que aconteceu nos últimos dias, principalmente. Porque o presidente da CBF hoje é negro, ele sabe exatamente como é que as coisas então, funcionam. Não adianta dizer que não. Ele vive num país bem racista. Mas parece Destino negro. Isso, imagina o que eles já parece que houve a confirmação oficial. De qualquer maneira, se ele